Gêmeos, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui nesse canal. Mensagens paroquiais. Essa é uma mensagem geral, por isso não vai ressoar com todo mundo. Pegue, portanto, só aquilo que realmente fizer sentido para você. Tá bom, Gêmeos? Ela também é uma mensagem atemporal, então, no momento que você estiver vendo esse vídeo, que esse vídeo chegou para você, muito provavelmente tem uma mensagem importante aqui para você, tá bom? E essa tiragem do signo de Gêmeos é para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente ou Júpiter no signo de Gêmeos, tá bom? Vamos lá começar essa leitura. Peço licença para os guardiões, para todos aqueles que estejam envolvidos nessa situação aqui que foi apresentada através das cartas do tarô e dos oráculos. Peço ajuda de discernimento, que aqui eu fique totalmente focada e sem ego, desejos e vontades, para que eu entenda e passe a mensagem da melhor forma para vocês. Tá bom, Gêmeos? Vamos lá? Vamos lá, vamos ver o que a espiritualidade tem para vocês, qual é a informação, qual é a mensagem que eles têm para passar para vocês. Gêmeos, Sol, Lua, Vênus, Ascendente ou Júpiter. Qual é a mensagem que temos para Gêmeos, por favor? Peraí, opa. Calma aí que foi o que me babaquei aqui. Gêmeos. Já pulou 5 de paus. Só para caso você queira saber, esteja curioso, curiosa, eu estou usando o deck dos gatos. Eu esqueci se é Mundo Mágico dos... Acho que é o Mundo Mágico dos Gatos, tá? Mais o que para Gêmeos, por gentileza? O mundo. O Hierofante, a Rainha de Ouros. Qual é o assunto dessas cartas, por gentileza? 6 de espadas e o louco, tá? Aqui tem gêmeos, geminianos e geminianas que estão num novo processo de viver o novo, coisas novas, se lançar ao novo. Mas tem um certo, obviamente, né? Tem um certo medo e isso faz parte do que esse novo, na verdade, tem para te dar, para te mostrar, para te oferecer. Mas é quase como se você estivesse sendo obrigada a fazer essa movimentação. Por exemplo, você era alguém que estava confortável no lugar onde estava. Se era o emprego, você estava, não, tá tudo bem, eu tô aqui, eu não ganho lá essas coisas, não era o meu emprego dos sonhos, mas dá para pagar as contas, dá para viver tranquilo, tranquila. Só que acontece alguma coisa aqui, e aí não só nessa parte de trabalho, tá? Por favor, coloque no momento que você estiver vivendo, na situação que você estiver passando. Ou ainda vai passar também. Mas é quase como se você estivesse sendo obrigada a viver isso. Porque aqui com o mundo e esse 5 de paus, fala aqui que é algo que se encerra, é um ciclo que se encerra, de que você teve que muito se provar, teve muito que defender, e foi muito cansativo esse processo. E talvez até por isso mesmo você não queria fazer nenhuma movimentação no momento, não queria, fazer nada, só queria viver quase que no modo automático por esse cansaço de ter que fazer toda essa ação perante essa situação que você viveu, está vivendo, ainda viverá. Mas você é obrigada, tipo,
Por exemplo, que eu tava falando do emprego, né? Você fala, não, eu tô bem aqui e tal. E aí acontece, ou você é demitido, demitida, sem mais nem menos, entre aspas, ou tem uma oportunidade dentro dessa empresa de crescimento, ou aparece uma outra oportunidade em outra empresa, em outro local de crescimento, e aí é como se o universo estivesse falando, tá, e aí, Gêmeos, você vai continuar na mesma ou você vai mudar? Você vai fingir que. Ou você vai botar um véu na sua frente, ou você vai permitir que esse véu continue na sua frente para que você não precise fazer nada? E é quase como aqui geminianos, geminianas que essa coisa de conversar, de falar, mas não fala e não diz. Ou se fala ou se diz, não se sente ouvido e ouvida. Eu não sei se no último jogo de Gêmeos também falou algo sobre isso. Posso estar enganada. Agora eu não lembro se foi Gêmeos. Mas era uma mensagem muito parecida com essa. Dessa coisa de ter que ir pra frente, de ter que... Desculpa se tiver barulho, tá passando o carro do gás na rua. Mas enfim, essa coisa do novo, do caminho novo, de se lançar o novo. Aqui junto com o louco veio o 6 de espadas, ou seja, é literalmente esse processo de deixar coisas para trás, de deixar coisas, situações, pensamentos, padrões que já não lhe cabe mais. Mas vamos entender melhor essa situação? Vamos entender melhor. Me explica melhor essa situação, me dá mais informações, por gentileza, Tarô. O eremita, 10 de espadas, a temperança, mais uma carta, por gentileza. Os enamorados. Realmente você está passando por um processo de fazer uma escolha. Opa, se tiver feito barulho, talvez tenha feito barulho, porque eu mexi sem querer no microfone. Aqui vem uma outra coisa para mim, muito específica. Não são para todos. Coloque, por favor, novamente na sua realidade. Tem geminianos e geminianas com medo de dar o próximo passo para um relacionamento amoroso ou se abrir para relacionamentos amorosos. Aqui eu vejo geminianos e geminianas muito escondidos na sua casinha, sabe? Aquela coisa de trabalho, casa, trabalho, você vai pra academia, se precisa no mercado, tipo coisas de gente adulta, não sai pra, sei lá, pra um restaurante com os amigos, ou pra um parque, tá muito no cotidiano, no dia a dia. E aqui eu vejo novamente por causa de um medo. Como eu vi antes, eu vejo novamente isso, é um medo de viver esse novo, mas foi algo que você passou. Talvez um relacionamento que não deu certo, talvez uma situação que você saiu muito magoado, muito magoada, tirando dessa parte de relacionamentos amorosos, de amizades, de familiares, geminianos que se machucaram muito com essas relações externas e que agora é como se estivesse pedindo para você ponderar. Tipo, Gêmeos, não fica tão tão enferrujada, não fica tão travado, tão travada. Entende por que isso aconteceu, entende que não foi culpa sua, né? Claro que se não foi você porque que também a mensagem ela pode estar espelhada, né? Ou seja, tá para talvez algum geminiano, alguma geminiana que também agiu de forma talvez não tão legal. E aí, e mesmo assim, como eu posso falar? Mesmo assim atingiu de forma negativa a sua mente,
a sua forma de lidar com o mundo, com as pessoas. Mas vamos botar no modo mais geralzão, de que foi numa situação em que você se machucou, foi magoada por algum motivo, que foi o outro que fez isso com você. Aqui tá pedindo para você ponderar, para você encontrar um meio termo nessa situação, porque aqui eu vejo geminianos, geminianas que simplesmente se fecharam para tudo, para todos, que simplesmente não querem contato com nenhum ser humano, assim. A sensação que dá é essa, quase que um medo de contato. Alguns talvez passando por fobia social, não sei, mas por esse medo mesmo de contato, por esse passado do que aconteceu. E aqui é como se a vida estivesse falando, Gêmeos, não dá mais para viver dessa forma, você tá, quanto mais tempo você fica nessa situação, a carta da morte no final, no fim do deck. No fundo do deck, enfim. Não dá mais para você continuar nisso. Aqui a morte com esse mundo é quase que vai ter que cortar, vai ter que aprender, vai ter que lidar com isso. E aí você vai ter que encontrar as ferramentas necessárias, seja elas quais forem, para você conseguir sair dessa situação. Porque do jeito que você está enclausurado, às vezes você até está saindo, está se movimentando, mas você não se permite ter essa conexão real com as pessoas. Mas o que para Gêmeos? Vamos ver o que tem mais para vocês. Mas o que para Gêmeos? A Lua, Cavaleiro de Copas, a Imperatriz, tá? Aqui pode ter sido problemas com uma figura feminina, seja ela qual for. Deixa eu só beber uma aguinha rapidinho. Aqui pode ter sido problemas com alguma figura feminina que se sentiu traído, traída, mentiu para você de alguma forma, não foi verdadeira com você de alguma forma. Quer dizer, não foi verdadeira com você de alguma forma. Pode ser um homem, Nath? Pode ser um homem com essa energia feminina muito forte. Mas também pode ser uma mulher mesmo, uma mãe, uma tia, uma avó, enfim, uma parceira que você, ou alguém com quem você trabalhou, uma chefe, enfim, que aconteceu alguma coisa que realmente te marcou muito, de forma muito negativa. Mas aqui é interessante, eu vou pegar mais uma carta, porque para eu ter certeza da informação. Mais uma carta, por favor, para ver se isso que eu tô pensando tá certo. Mais uma carta, por gentileza, para confirmar o que se eu tô pensando tá 10 de paus. Mais uma carta. 8 de copas. Tá. Vocês sentiram que vocês tinham que se proteger dessa pessoa. Vocês tinham que se afastar o mais rápido possível dessa pessoa, dessa situação, enfim. Mas aqui tá falando que você precisa lidar com isso para que você consiga seguir em frente, para que você consiga escolher o que você realmente quer e não baseado nos seus medos, nas suas travas. Aqui você é uma pessoa muito família, enfim, é uma pessoa que quer construir uma família, ou se você tem amigos, você é uma pessoa muito gentil e muito preocupada. Só que por tudo isso que aconteceu, você meio que tem se fechado cada vez mais. Você tem se escondido cada vez mais.
E você precisa lidar com esse sentimento, com essa situação, que na verdade não só com a situação, obviamente, mas o sentimento que essa situação te deixou. E você continua mantendo ele. Talvez seja caso de conversar com alguém de confiança, um amigo, uma amiga, um familiar, um profissional, enfim, para poder te ajudar a lidar com essas emoções, que no final da equação, no final do dia, não te faz bem. Porque você sempre fica lembrando dessa situação. Se algo... Ó, As de espadas. Mais uma carta, por favor. Porque se algo acontece com você, você vai direto para essa situação mentalmente, sabe? E aqui tá falando, se você permitir, pensar, lidar com essa situação, essa parte mental que está muito forte em você, se permitir lidar com isso, é quase como se você tivesse novas ideias, sabe? Você tivesse novas ideias de projetos, de um trabalho novo aparece, uma situação nova aparece, seja ela qual for, amizade, relacionamentos amorosos, uma viagem, enfim, algo novo consegue te acessar, porque você está pronto para viver isso, para viver esse novo, para viver essa realidade nova que você merece. E aí você vai entender que não dá para viver no passado, entende? Então aqui é necessário olhar para uma situação que te feriu muito, ou foram várias situações que te feriram muito, às vezes de uma pessoa só, que é um ciclo que às vezes também a pessoa repete e a gente está ali no convívio, a gente passa junto, e te feriram muito. Então você precisa olhar para essa situação, você precisa ver isso, os sentimentos que isso deixou em você, as travas, as emoções, os pensamentos que isso acabou quase que tatuado em você de alguma forma. Porque quando você lida com isso, essa parte mental, e você se permite soltar isso e lidar com essa situação da melhor forma possível, da forma que realmente vai te fazer bem, não aprisionando, mas realmente entendendo e permitindo que o fluxo ele siga, que o fluxo no caso é sempre para frente, que a vida vá para frente, algo novo chega, ou você tem uma ideia, ou uma possibilidade nova chega. Você às vezes está querendo mudar de casa, está querendo trocar de carro. É algo realmente no material, sim, mas que você sente que realmente agora as coisas estão andando. Porque é quase como se você permitisse que agora as coisas andassem, sabe? Porque você está olhando para frente, não para trás. Não vivendo no passado por conta das suas dores e machucados, né, que ficaram. Bem, eu vou pedir para vocês uma carta do oráculo Animais Familiares das Bruxas, uma carta conselho para esse momento que vocês ou estão vivendo ou ainda vão viver, tá? Que foi essa situação que foi apresentada aqui no tarô. Oráculo, por gentileza, espiritualidade, uma carta conselho para a situação que foi apresentada aqui, que vai ajudar os nossos amados geminianos, geminianas a lidar com essa situação da melhor forma possível. Por gentileza, uma carta conselho, por favor, Gêmeos. Opa, viraram muitas cartas, peraí. Eu vou pegar a primeira que saiu, tá? O cavalo, terra. Essa carta é muito bonita. E aqui ele tem um livrinho, e aí nesse livrinho tem a explicação das informações do animal e ideias, insights, né? Que vem na parte escrita com adivinhação. Número 3, cavalo. Vamos lá. Os cavalos são a personificação da liberdade e da aventura, mesmo quando estão galopando num campo cercado e não correndo livres pelas planícies.
Eles nos fazem lembrar da alegria do movimento de apenas correr ou dançar, pois podemos. Por que ficar parado quando se pode partir numa jornada, seja para perto, seja para longe? Deixe o espírito do cavalo movê-lo na direção certa para você. Desculpa. Talvez seja a hora de viver uma aventura, sair da zona de conforto e se desafiar a ir mais longe ou mais rápido, ou fazer algo mais ativo do que de costume. Talvez esta carta queira encorajá-lo a aproveitar a sua liberdade. Não importa de que modo, pode ser a simples liberdade de mudar a direção que está seguindo. Mensagem: movimentar-se é essencial para o bem-estar, seja um movimento físico para manter a saúde ou para avançar na vida. Será que você está muito parado? Está preso nos mesmos padrões? Está deixando que outra pessoa coloque uma cerca ao seu redor? É a hora de se mexer. E às vezes essa pessoa que está botando uma cerca ao seu redor é você mesmo, é você mesma. Realmente aqui está pedindo um movimento, né? Se movimente. Saia desse padrão, saia dessa cerca que você mesmo se colocou. Não caiu a carta, não caiu a carta. Se eu não me engano é 8 de espadas, é uma carta muito específica que é uma moça, é de um deck que eu tenho, ela é uma moça que ela tá de joelhos, vendada. Ela mesma se amarrou, porque as cordas elas podem se soltar a qualquer momento, elas são frouxas. E ela se prendeu, ela mesma se prendeu e se colocou nessa situação. Aqui eu vejo muito essa energia também do 8, se eu não me engano, se eu não estiver errado, é 8 de espadas. Mas é do naipe de espadas. Que fala sobre essa coisa do aprisionamento, do não se aprisionar. Quer dizer, da pessoa que está se aprisionando, da pessoa que não acredita que pode, não acredita que consegue. E essa carta do cavalo é praticamente o lado oposto, é o lado positivo de tudo que foi dito aqui, sobre você ir para frente, de você se movimentar, de você acreditar que você pode, porque você realmente pode, de você mudar os padrões, de você mudar a direção para onde você está indo, porque uma parte sua quer, porque se uma parte sua não quisesse, nem isso estaria sendo apresentado, nem essa possibilidade nos seus caminhos estaria sendo apresentado. Então, se isso está aparecendo para você, se essa informação está aparecendo para você, se essa vontade está chegando em você, no seu coração, enfim, na sua mente, é porque você pode e é totalmente capaz. Tá bom, gêmeos? Eu espero que tenha ajudado de alguma forma. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.